Antes de iniciar o nosso estudo hoje, eu quero orar com você que tem assistido aos nossos vídeos, que tem desejado verdadeiramente aprender a palavra de Deus. Jesus disse que se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. Quando nós entendemos a verdade, ela então nos liberta de qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico, emocional, moral, espiritual, sentimental, ou seja lá o que for que estiver nos atrapalhando ou tirando a nossa paz. Então, se você crê, feche os seus olhos agora e ore comigo. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele prepare o seu coração para conhecer a verdade, que não é outra, senão a sua santa palavra. Vamos orar, repita comigo. Pai, está escrito que se alguém tem falta de sabedoria, que peça ao Senhor. E eu venho te pedir neste momento, abra a minha mente, prepara o meu coração, ilumina o meu entendimento, para que eu venha compreender as tuas palavras e desta forma ficar livre da opressão de Satanás. Assim seja. Pode abrir os teus olhos agora e vamos ao nosso estudo de hoje, que está na carta de Paulo a Tito. Paulo começa escrevendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, e nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Entenda que a palavra bispo aqui, ela não diz respeito a ser chefe de religião, e nem ser superior aos outros membros da igreja, não. O bispo, segundo a Bíblia, é aquele que serve ao Senhor, no sentido de ensinar, zelar pelo povo e propagar o Evangelho. O bispo ou a bispa é aquela pessoa encarregada de administrar e ministrar sobre o povo de Deus, cuidar das ovelhas, dando a elas o alimento espiritual para que cresçam e se fortaleçam na fé. Então Paulo aqui estava escrevendo a Tito, recomendando que em cada cidade ele estabelecesse pessoas idôneas para tal, e disse, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. No capítulo 2, Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo então está dizendo a Tito como é que ele deveria ensinar, dizendo, ensina os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, e não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas,
castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, para que sejam moderados, e em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E Paulo diz por que Tito devia ensinar o povo a se comportar dessa maneira. Preste atenção agora, porque aí está o que eu quero passar para você hoje. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A palavra graça, ela vem do latim gratia, que significa benevolência. Algo que se dá ou que se faz a alguém em troca de coisa nenhuma. É um bem que se faz por um sentimento de amor ao próximo. É como eu posso explicar, não é bem um favor, não. É como se você doasse, como se você se abrisse o seu coração para receber uma pessoa que não merece o seu amor. A graça de Deus é algo que nós recebemos dele sem que nós tivéssemos de dar nada em troca. Algo que nós não conquistamos pelos nossos méritos, mas sim pelo divino amor de Deus para conosco. O que tem impedido muita gente de ser abençoado hoje é o fato da pessoa não conhecer a respeito da graça de Deus. As pessoas, não todas, mas a maioria, ainda acha que para ser abençoada, ela precisa orar muito, que tem que fazer por onde, que tem que pagar promessa, tem que fazer voto e sei lá mais o que. Nada disso. Nada disso mais é preciso. Antigamente era. No tempo da lei, digo, antes de Jesus vir ao mundo, a pessoa tinha que procurar o sacerdote ou o profeta e oferecer animais em sacrifício pelos pecados, para que Deus perdoasse e abençoasse. Mas isso, eu repito, foi naquele tempo. Hoje não é mais assim. Está escrito no Evangelho de João que todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Ou seja, pelo amor divino. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que está dizendo aqui então? Que nós recebemos da sua plenitude. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele, ou melhor, que nele, em Jesus, nós somos plenos, completos, recebemos da sua grandeza, fomos por ele aperfeiçoados, recebemos a natureza dele, a presença dele em nós. Por isso nós somos aptos a chegar diante do Pai, e o Pai nos recebe como filhos amados. Quando nós nos convertemos ao Evangelho de Cristo, ou seja, quando deixamos o engano das religiões, o engano do mundo e cremos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e nos rendemos a Ele e permitimos que Ele seja o Senhor das nossas vidas, neste momento nós somos feitos novas criaturas. Nascemos de novo. Os nossos pecados do passado são todos apagados, não por merecimento, mas pelo amor que Deus tem por nós.
Somos vivificados por Jesus, isso é, recebemos uma nova vida. O Senhor Deus nos perdoa, independente do pecado que temos cometido. Ele nos cura independente do que nós temos feito, não por nossos méritos, eu repito, mas porque Jesus sofreu as nossas enfermidades e derramou o sangue dele em sacrifício pelos nossos pecados. Eu não tenho mais que fazer sacrifício algum para ser abençoado. Eu não tenho que fazer por onde. Eu posso falar com Deus na hora que eu quiser e eu vou ser ouvido por Ele. Você também pode. A única coisa que nós temos de fazer é olhar para a promessa. Entenda bem que eu não estou dizendo que você tem que fazer promessa. Eu estou dizendo que nós temos de olhar para a promessa de Deus, para aquilo que Ele prometeu na sua palavra, a Bíblia, e temos que orar de acordo com aquilo que nós entendemos na Bíblia. No momento que você entende o que Deus fala no seu coração, basta você dizer: Senhor, de acordo com a sua palavra, eu venho a ti, e você então faz a sua petição, reivindica aquilo que é o seu direito, de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, e aquilo vai lhe ser dado. É tudo muito simples. Eu já tenho ensinado que a oração ela é como uma audiência judicial. Para entrar com uma petição qualquer, antes você tem que consultar a lei, ver quais são os seus direitos. A oração também funciona dessa maneira. Esses religiosos que ficam aí rezando sem saber o que está dizendo, sem conhecer a palavra de Deus, sem saber o que lhes é direito, nunca vai receber coisa alguma. Eles estão se enganando a si mesmos. A pessoa precisa conhecer a Bíblia, precisa entender o que Deus fala, precisa saber quais são os direitos dela em Cristo para orar e receber a bênção. Esse negócio de ficar rezando, fazendo penitência, não tem nenhum respaldo bíblico. Isso é tudo invenção da cabeça do ser humano. Não traz benefício algum. A graça de Deus, ela não depende daquilo que eu faço. A graça de Deus ela é um presente que nós recebemos dele. É um dom que jamais nos será tirado. Porque, conforme está escrito, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas eu e você só vamos nos beneficiar da graça de Deus se nós fizermos uso dela. Por exemplo, se eu ganho alguma coisa de presente e não uso, é como se eu não tivesse ganho. Eu desprezei aquilo. Assim também é a graça. Tem muita gente que não desfruta dela porque ou não sabe que a possui ou porque não se interessa por ela. Deus já manifestou a sua graça e foi Jesus quem trouxe a graça de Deus. Só não a recebe quem não quer. A graça ela se manifesta a nós sempre que nós damos ouvidos ao Evangelho. Sempre que nós prestamos atenção na palavra de Deus, sempre que a gente para ouvir a pregação ou para ler a Bíblia, a graça de Deus nos dá direito a tudo o que Jesus conquistou para nós. Mas isso só quando nós cremos, quando reivindicamos a bênção. Tudo que você aprender nas Sagradas Escrituras, pode anotar, marca na sua Bíblia, escreve no seu caderno de anotação, na sua agenda, ou onde você achar melhor. Não deixe aquilo escapar dos teus olhos. Porque quando Deus fala algo no seu coração, aquilo ali já te pertence. É como na nossa lei. Se você descobrir, por exemplo, alguma lei, algum decreto que foi feito e que dá algum direito a você, você pode entrar com requerimento e o juiz tem a obrigação de fazer cumprir aquilo ali. Entenda que não é um favor que o juiz vai te fazer, é um direito que você tem porque está na lei. Se está na lei, é seu direito. Então assim é a palavra de Deus. Você descobriu algo na Bíblia, entendeu? Pode se alegrar, pode louvar a Deus, porque aquilo ali já é teu, te pertence. Só passa a depender de você crer e reivindicar o seu direito para você tomar posse. Quando nós lemos a Bíblia e ouvimos a pregação, entendemos a palavra, a graça de Deus ela vem sobre nós e nos traz a salvação. Foi isso que Paulo escreveu. Ele disse, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, trazendo a solução para todos os problemas de todas as pessoas que a receberem. Nunca deixe o demônio te enganar,
dizer na sua mente que para você não tem perdão, que para o seu caso não tem mais jeito, que possa haver algo em você, na sua vida, que Deus não queira perdoar, não queira curar, não queira libertar você. Não aceite isso, não aceite o demônio falar isso com você. Se tem alguma coisa em você, na sua vida, alguma coisa da qual você não está conseguindo se livrar, pode ser que exista por trás deste algo alguma coisa que você não está querendo tirar, alguma coisa que você não quer abrir mão, não quer deixar para não se acertar com Deus. Por isso o poder de Deus não está operando em você. Não estou dizendo isso no sentido de julgar você, não. Eu estou querendo dizer que se você alimentar no seu coração algum sentimento perverso, algum desejo impuro, perseverar em fazer qualquer coisa que Deus não aprova, enquanto você não deixar essas coisas, esses costumes, esses vícios, você não vai ser uma pessoa feliz de verdade. Se tem algo errado na sua vida, tem que deixar, tem que confessar a Deus, tem que se arrepender de verdade e deixar o que não presta. A graça de Deus ela está manifesta, a qual faz com que o Senhor te perdoe de qualquer pecado, qualquer erro e te receba nos seus braços. Essa mesma graça é que traz a solução, a cura para as doenças do corpo, da alma, a solução para os problemas financeiros e tudo mais. E isso é para todo ser humano. Não tem uma pessoa que esteja excluída da graça de Deus. A pessoa se exclui porque quer. Mesmo que você já tenha pecado bastante, mesmo que você já tenha feito coisas das quais você mesmo não consegue se perdoar, saiba que Deus te perdoa. É só você se arrepender, confessar, pedir perdão, dizer: Senhor, me ajuda, me dá força, porque eu não quero mais cair no pecado. Deus vai te dar força e a graça de Deus ela vai entrar em ação na sua vida. Não importa qual seja a sua fraqueza, não importa o que esteja acontecendo de errado com você. A graça de Deus veio para trazer a solução. Ela te dá a capacidade de enfrentar e vencer qualquer problema, por maior que ele seja. Basta apenas você acreditar na palavra de Deus. Você que tem enfrentado muitas lutas, muitas tentações, você que tem vivido perturbado, atormentado por um espírito de enfermidade, de fraqueza, de miséria, de derrota, seja qual for o ataque do inferno que você esteja enfrentando, tudo isso cai por terra na hora que você entender a palavra e crer nela. Tudo o que você precisa fazer é entender que a graça de Deus faz de você uma pessoa agradável aos olhos do Senhor. Então pare com esse negócio de confessar que você não presta, que você não vale nada, que Deus não se importa com você. Isso é mentira do demônio para destruir a sua vida. Você é alvo do amor de Deus. A graça de Deus ela perdoa todas as suas falhas, todos os seus pecados. Também traz solução para todos os seus problemas. Deixe de viver se lamentando e aprenda a louvar ao Senhor. Diz o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E o Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Todos. Essa palavra é para você. Desperte. Acerte-se com Deus. Acerte-se agora. Tome uma atitude e pare de se render à sensualidade, à desonestidade, aos vícios. Seja uma pessoa ativa na presença de Deus, porque é isso que a Bíblia ensina que nós temos de fazer. Paulo escreveu a Tito dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então aqui fala que nós temos de renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é impiedade? Impiedade é a falta de amor pelas coisas de Deus. A pessoa ímpia é aquela que não tem respeito pela palavra.
ela não crê, ela não dá valor, não dá importância ao que Deus diz. E tem muita gente deixando de ser abençoado por impiedade. O demônio vem e põe uma preguiça, a pessoa não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de orar, e muito de vez em quando ela pensa em buscar a Deus, ele põe na mente dela algo supostamente mais importante que ela tem que fazer e não deixa ela prestar atenção na pregação da palavra. O que acontece? Essa pessoa deixa de se alimentar, espiritualmente falando. Ela fica fraca e na hora da necessidade, Deus não pode socorrer essa pessoa, porque ela não crê. Inclusive o Salmo 50, versículo 16 e 17 diz: mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Coisa séria. A impiedade, a falta de respeito pelas coisas de Deus domina o coração do ser humano. Nós temos que deixar a impiedade e o que mais? E as concupiscências mundanas. O que significa isso? Significa os desejos desenfreados, a malícia que há no mundo, ela não pode encontrar lugar na nossa mente. O fato de nós sermos de Deus não quer dizer que nós estamos blindados contra a tentação. Não, a tentação ela vem sobre todo mundo. A diferença é que aquele que é de Deus, disse o apóstolo João, que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Mas o que é de Deus, ou melhor, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então nós temos de nos conservarmos santos. A palavra santo ela quer dizer separado para o serviço de Deus. Se não renunciarmos às paixões mundanas, elas vão nos tirar da presença de Deus. Tem pessoas que já estão aí bem madurinhas, pensando que ainda são garotinhos, garotinhas, e estão se comportando como tal. Tem que acordar, meu irmão. Tem que acordar, minha irmã. Tem que renunciar esses desejos carnais, dizer, Deus, eu não quero. Tem que renunciar mesmo. Porque conforme está escrito, o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos acordar, renunciar às concupiscências, para quê? Para que vivamos neste século, neste presente século, quer dizer agora, não é depois que morrermos, não, é agora, no presente século, de maneira sóbria. Que é viver de maneira sóbria, é você viver sabiamente, de modo que você não se envolva com coisas que vão manchar as suas vestes espirituais e não vão envergonhar o nome de Deus. Então, viver de maneira sóbria, justa, praticando a palavra de Deus, fazendo o diabo ficar no lugar dele e você permanece no seu lugar, que é na presença de Deus. Justa, sóbria, justa e piamente. Quer dizer, respeitando ao Senhor e usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para você. Porque você está incluído no plano divino. A graça de Deus que foi trazida por Jesus, ela se tem manifestado sobre você, para te ensinar que esta é a vontade dele para a sua vida. Esse é o caminho que Deus preparou para que você viva nele. Um caminho por onde o imundo jamais passará. Um caminho puro, santo, onde o maligno jamais vai conseguir passar para tocar em você. Diz as Sagradas Escrituras que este caminho é para os remidos do Senhor, para aqueles que renunciaram à impiedade, às concupiscências mundanas e se converteram de fato e de verdade ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito que ali não haverá leão e nem animal feroz. Quer dizer, nenhum demônio tem acesso a esse caminho, mas os redimidos andarão por ele. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Busque andar por esse caminho, e o Deus de paz será convosco. Deus te abençoe.